Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Como passaram a semana? Espero que sim, tudo bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma coisa muito importante que nós precisamos compreender muito bem, que é a ceia do Senhor. Nós, como cristãos, temos que entender isso, porque afinal de contas, o próprio Senhor Jesus instituiu. E isso está lá escrito em Lucas, capítulo 22, do 7 a 20. É importante nós entendermos, porque a ceia tem um significado muito importante na vida do cristão. E eu quero que você entenda, junto comigo, algumas coisas. Então veja, o fermento, ele significa o pecado, ele representa o pecado. Então, 1 Coríntios 5, 7, temos um versículo que menciona sobre isso. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A Páscoa, ela foi um evento que aconteceu lá no Egito, com a morte dos primogênitos, né? Nós conhecemos bem a história. E a verdade prática é que ela comemorava a libertação do povo do Egito. Eles estavam escravizados lá há muitos anos, né? 400 anos. E quando é anunciado o procedimento da Páscoa, né? Que significa travessia, você observa que algumas coisas tiveram que ser preparadas. E ela tem um profundo significado. E a ceia também do Senhor celebra a libertação do pecado. Então veja, é como se Deus estivesse falando assim: estejam prontos para a partida, estejam prontos porque nós vamos partir, nós vamos embora. Então a igreja, ela sempre pratica a celebração da ceia como um preparativo para a partida, né? Como algo assim que vai acontecer. O arrebatamento da igreja, ele é um fato que vai acontecer. Muitas pessoas podem até imaginar, eu não creio que isso vai acontecer, ou está demorando muito. Mas as pessoas muitas vezes já questionaram coisas lá no passado que até então não fazia muito sentido. Por exemplo, as pessoas não imaginavam que de uma virgem poderia nascer um Salvador, né? Onde poderíamos imaginar que alguém virgem pudesse dar a alguém, uma pessoa uma mulher que nunca teve algum contato com um homem, poder fecundar uma vida, né? Poder conceber uma gravidez. Isso seria um absurdo, mas isso se cumpriu. Da mesma forma, Noé, quando ele está lá construindo a arca de Noé, né? A gente observa que as pessoas blasfemavam, né? Porque não poderia imaginar que viria uma chuva preparada de uma forma assim tão torrencial ao ponto de usar aquele barco que ele estava fazendo. Ele demorou muito tempo, né? Foi um tempo muito longo, foram 40 anos construindo um barco. Você já imaginou todos os dias, Noé, seus filhos, sua família, indo lá cortar madeira, preparar tudo para um evento que jamais poderia fazer sentido na cabeça da humanidade. E a Bíblia fala, né, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Senhor. Nós observamos que o arrebatamento é algo que vai acontecer. E nós temos que entender que a ceia, né, celebra a libertação do pecado e coloca-nos na prontidão de irmos nos encontrar com o Senhor Jesus. E olha, vamos ver os elementos da primeira ceia, da Páscoa, né, que está em Êxodo 12. Eles tinham que ter um cordeiro, né, por família, pão sem fermentos, ervas amargas. E o sangue era colocado na porta, no umbral e porta. Olha o versículo 11. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, você observa que esse momento que eles sentaram, que eles estavam confinados, comendo, né, juntos ali, era uma refeição para ser feita rápida, né? Era uma comida
rápida. Vamos usar até uma expressão, né? Era um fast food, era algo rápido que tinha que ser feito. Por quê? Eles estavam ali prestes a ir embora, estavam prestes a sair do cativeiro. Da mesma forma, a Páscoa era uma das mais importantes do judaísmo, né? Então, a sua celebração era carregada de valor simbólico, seu ritual era metódico e meticuloso, pois lembravam dos momentos mais importantes da história do povo de Deus, da antiga aliança, a libertação do cativeiro do Egito, né? A sua celebração anual mobilizava toda a nação judaica. Então era um evento assim realmente que era esperado, era um movimento muito grande. Quando instituiu a Santa Ceia por ocasião da celebração da última Páscoa, Jesus tinha em mente esses fatos. Sabedor de que a Páscoa era apenas um tipo do qual ele era o antitipo, como a figura da qual ele era o cumprimento, né? Lembre-se que Jesus é o Cordeiro, né? Ele demonstrou alegria e satisfação por poder celebrá-la na companhia de seus discípulos. Apenas algumas horas depois, o Filho do Homem estaria libertando o seu povo, não mais de um cativeiro humano, mas do cativeiro do pecado. E olha, a Páscoa, ela foi na verdade a proteção contra a morte dos primogênitos. Então a morte que assolou todo o Egito, ela representou a pior das pragas. Mas a Páscoa protegeu, né, as famílias ali que estavam juntas, né, celebrando a Páscoa. E o maior significado, a coisa mais impressionante, mais marcante de tudo isso, foi o sangue do Cordeiro. O que impedia do anjo da morte entrar e matar as pessoas, de matar os primogênitos, era o sangue que estava na porta. Da mesma forma, hoje, o sangue, quando está em nossas vidas, quando nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, o anjo da morte vê e ele se desvia, porque a morte não tem vitória sobre nós, né? Nós somos seres eternos em Cristo Jesus. Jesus fala lá na história, quando ele se apresenta como o bom pastor, ele diz claramente, jamais morrerão. Ele coloca em nós um selo de eternidade. E isso é maravilhoso. Enquanto a morte entrava nos lares dos egípcios, o povo de Deus celebrava, né? Era um momento de libertação. E Jesus, ele teve lá o momento de preparação da Páscoa, que ele instruiu os seus discípulos, né? Ao responder a perguntas dos discípulos sobre onde se dariam os preparativos da Páscoa, Jesus encaminha-os a um homem com um cântaro de água. Isso está no versículo 10. Lucas deixa claro que Cristo, como Filho de Deus e capacitado pelo Espírito Santo, possuía conhecimento prévio dos fatos. O expositor bíblico Anthony Lee Ash observa que o homem com um cântaro de água seria facilmente notado. Seria facilmente notado, porque era uma coisa assim, característica de mulheres, né? Então, carregar o cântaro. Então, quando eles saem para buscar, né, os preparativos, eles vão encontrar o homem carregando esse cântaro, né? Se a Páscoa judaica marcou a libertação do sofrimento do cativeiro egípcio, agora Jesus, através do seu sofrimento, libertaria a humanidade da escravidão do pecado. Pedro e João fazem os preparativos exigidos sobre a última Páscoa. E é durante a celebração da última Páscoa que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Lucas 22, 19 a 20. No contexto da nova aliança, a ceia do Senhor substitui a Páscoa judaica. E na ceia, o grande símbolo que a gente pode observar é o cálice. Símbolo do sangue de Cristo na nova aliança. Muitas pessoas, por incrível que pareça, não entendem muito bem o significado disso. Mas é importante a gente, como igreja, a gente saber, não é verdade?
É importante a gente entender, porque isso é importante. O sangue de Jesus é o que nos lava, é o que nos redime, né? E purifica de todo o pecado. Jesus, nessa simbologia que ele institui, traz para nós grandes ensinamentos. O vinho, por exemplo, o terceiro evangelho faz referência ao seu uso do cálice por 2 vezes, a primeira delas antes de mencionar o pão, mas essa reversão da ordem dos elementos não modifica em nada o significado da ceia. Nesse particular, a liturgia cristã segue o modelo dos outros evangelistas e de Paulo, onde o uso do vinho é precedido pelo pão. Tomando o cálice, Jesus falou: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O sentido desse texto é que o vinho é um símbolo da nova aliança, que foi selada com o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. E o outro elemento é o pão asmo, né? Que é o pão sem fermento. Esse pão já tinha lá um significado lá atrás, né? Quando houve a Páscoa, eles comiam o pão asmo e também o maná no deserto. Após tomar o pão, dar graças e partir, Jesus disse: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Jesus usa a expressão isto é o meu corpo, com sentido metafórico. Da mesma forma que ele disse ao seu apóstolo, o pão era um símbolo do corpo de Jesus, da mesma forma que o vinho era do sangue. A palavra oferecida traduz o verbo grego didomi, que também possui o sentido de entregar. Esse mesmo verbo é usado nos textos de Isaías, onde há uma clara referência a um sacrifício. O corpo de Jesus seria oferecido vicariamente em favor dos nossos pecados. Quando nós tomamos a ceia, e aquele pedacinho de pão, né, que é o que nós temos o costume de fazer, cada um come aquele pedacinho e toma um cálice. E junto, o corpo, ele praticamente une todo o corpo de Cristo, se tornando uma coisa só. Isso vem de acordo com o desejo de Jesus, quando ele faz a oração sacerdotal, né? A oração sacerdotal, onde ele diz: não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E Pai, onde eu estiver, e o Senhor estiver, e o Espírito Santo estiver, eles estejam também. Então Jesus nos coloca a fazer parte, né, dessa unidade, dessa comunhão, né, com o Pai, com Ele, com o Espírito Santo de Deus. Essa unidade é uma coisa maravilhosa, né? Ele faz isso com o homem, ele faz isso com a igreja. E comer os asmos da sinceridade e da verdade, né? É algo assim que nós temos que ter uma consciência, né? Que isso é importante para nós. É importante a gente ser sincero nesse momento, é importante a gente fazer a nossa revisão de vida. Por isso que é dito também na ceia que há muitos fracos e doentes, e não pouco os que dormem, porque não sabem discernir o corpo, não sabem entender o que tudo isso significa. Então, quando a gente, na ceia, a gente está ali presente, de frente dos elementos, né, o pão, o vinho, é momento de reflexão de nossas vidas, é momento da gente corrigir nossas vidas, para que nós possamos sempre estar prontos para a partida repentina. Você vê que quando Deus planejou todo o período da humanidade, a salvação do homem que viria após a sua morte, Ele pensou como que nós vamos fazer com que eles sempre estejam conectados com a vida em ordem, com suas vidas alinhadas em santidade. E eles pensaram bem em instituir a ceia. Eu vou fazer algo que realmente seja um ritual, algo costumeiro entre a igreja, para que eles sempre façam a revisão de vida, para que eles sempre consertem seus caminhos, esquadrinhem, lavem seus pecados nas vestiduras do Cordeiro, para que eles esquadrinhem as suas vidas, para que seja mais proveitoso, né? Para que seja algo realmente mais real na vida do Senhor, na ida depressa, né? Porque é algo que, como nós vimos, né, nessa comparação da Santa Ceia com a Páscoa, né, é algo para comer assim, na expectativa de partida. Essa é a palavra. Né? Quando nós estamos celebrando a ceia, lembrando do corpo de Cristo, do seu sangue, nós estamos ali fazendo uma refeição, né, uma simbologia de que o Senhor Jesus pode vir naquele momento. E quando nós fazemos nossa revisão de vida, nós pedimos perdão dos nossos pecados, sempre nós estamos prontos, né,
para nos encontrar com Jesus. É importante entendermos isso. Participar da ceia do Senhor é um privilégio do qual todo cristão deve se alegrar. Não se trata de um ritual vazio, mas de uma celebração carregada de significado, porque aponta para o sacrifício do Calvário. A ceia celebra a vitória de Cristo, o Cordeiro de Deus sobre o pecado e suas consequências. Ao participarmos da ceia, devemos manter uma atitude de eterna gratidão ao Senhor por nos haver dado vida quando nós encontrávamos mortos em nossos delitos. Assim como os antigos judeus não deveriam celebrá-la com fermento em seus lares, da mesma forma não devemos comemorar a ceia com o velho fermento do pecado. Celebremos a ceia com os ázimos da sinceridade. É importante a gente saber a relação de tudo isso. Deus sempre cria uma tipologia, com os elementos para que nós possamos entender. E ao apresentarmos a ceia como sacrifícios vivos de adoração, isso é a boa e perfeita vontade do Senhor. Isso é agradável e é bom. Que nós consigamos fazer tudo isso. Que nós consigamos nos apresentar de forma irrepreensível na presença do Senhor. Crescermos como cristãos maduros e entendermos o significado do sangue do Cordeiro e do pão, que é o seu corpo. Tudo isso é muito maravilhoso. Espero que você tenha refletido sobre essa questão da ceia, porque nós começamos a estudar a respeito de tudo lá em Gênesis. E tudo aponta para Jesus. Tudo tem um significado. O que nós fazemos hoje, o porquê. Quando nós fomos estudar a partir de Gênesis e entendemos toda a história de Israel, foi para que nós entendamos que o que fazemos hoje como igreja já havia sido revelado lá atrás. Havia um propósito, havia um ensinamento, havia um direcionamento. Então hoje fica mais claro, hoje o entendimento fica mais nítido daquilo que nós fazemos e praticamos. Porque a história, tudo que aconteceu com Israel e hoje a igreja que está aí, no qual nós fazemos parte, houve um caminho, houve uma trajetória. Então nós não caímos em paraquedas assim no meio de tudo isso. Houve todo um desdobramento histórico, onde o caráter de Deus é revelado, a sua bondade é revelada. O cristianismo é algo pautado em uma coisa séria, em uma coisa sólida e verdadeira. Não foi algo que apareceu do nada, não. Tudo foi revelado, tudo foi desencadeado, foi desembaraçado, tudo foi muito bem planejado. Então o Evangelho é uma coisa assim que traz em si essa mensagem. A mensagem de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que essa mentalidade de corpo, que essa mentalidade de sangue, de cálice, de unidade, de um ritual mensal, onde nós fazemos revisão de vida, seja algo realmente notório na vida de cada um, na mente de cada um. Servir a Deus é algo muito bom, servir a Deus é algo maravilhoso. Que você se sinta edificado nesse domingo. Faça um comentário, aí na caixinha, dê um joinha, e que Deus abençoe a sua semana e até semana que vem nós possamos juntos estudarmos a palavra do Senhor.